Bom, hoje nós vamos falar sobre delineamento. E antes eu queria mostrar para vocês todo o material que a gente precisa para poder fazer o delineamento, né, de uma forma correta. Inicialmente, precisamos do modelo, né? O modelo, a gente faz a moldagem na boca do paciente para poder conseguir fazer o delineamento de acordo com a indicação, né, dos grampos que nós vamos utilizar. E fechar, assim, o planejamento com base no resultado do nosso delineamento. Para nós podermos delinear, nós vamos precisar do delineador, que é constituído de três, né, componentes. Um deles é o delineador propriamente dito, né, que é constituído por essa estrutura, onde nós temos a base, uma haste fixa vertical, uma haste móvel também vertical e uma haste móvel horizontal. Além disso, nós temos a mesa, onde esta mesa nós vamos adaptar este modelo. Ela é uma mesa que tem toda a movimentação para a gente poder conduzir ao melhor posicionamento desse modelo para realizarmos o nosso delineamento. E temos as nossas pontas, que são as pontas, né, que vão ser utilizadas para a gente poder fazer a calibração e definir aí as áreas de retenção, o melhor posicionamento da nossa estrutura, da inserção da nossa estrutura, onde essas pontas, elas são encaixadas nessa área desse mandril e são fixadas para a gente poder iniciar a nossa calibração. Além disso, vamos precisar de 2 potes d'ápens para poder colocar a resina acrílica, o líquido e o pó. E a resina acrílica é daquela Duralay, que é a vermelha. Vamos precisar de um pincel de ponta fina para poder estar misturando, né, na técnica de pó e líquido, para poder fazer o nosso guia de posicionamento daquela prótese quando a gente finalizar. Vamos precisar de um outro pincel um pouquinho mais largo para nós podermos vaselinar o nosso modelo e a nossa resina acrílica ela não grudar, trazendo alguma alteração ou até mesmo fraturando o nosso modelo quando a gente for remover. Vamos precisar do prego e uma capa de CD que vai ser utilizada para fazer o nosso registro. Vamos lá, pessoal, vou mostrar para vocês, tá, a diferença das pontas que nós utilizamos durante o delineamento. Essas primeiras são as pontas faca, tá? Vocês podem observar que elas têm formatos diferentes para serem utilizadas em áreas diferentes. Porém, com essa única faca, a gente consegue trabalhar muito bem, tá? Então, inicialmente, vou solicitar que vocês separem essa daqui para a gente poder trabalhar no nosso delineamento. Em seguida, nós temos uma pontinha que ela tem uma grafite na parte de dentro, tá? É a ponta que nós utilizamos para poder fazer a marcação da nossa linha do equador no momento que a gente faz o delineamento. E essas 3 pontinhas são as pontas calibradoras. E o que eu quero que vocês observem é o tamanho dessa haste, dessa região, dessa pontinha dela, onde a gente vai dividir em ponta de 0,75, de 0,50 e essa de 0,25, tá? Essa de 0,25, ela é a menorzinha e é a que nós vamos utilizar por conta do tipo do material que a nossa prótese, ela é fabricada, tá? Então, vamos remover essa e vamos trabalhar com essas 3 pontinhas, tá? Nós utilizamos essa ponta com 0,25 por conta do material que a prótese ela é produzida, que é de cobalto cromo. Então, gente, aqui é a mesa reclinável, tá? Onde nós vamos posicionar o nosso modelo sobre essa mesa. Para poder fixar esse modelo, nós temos 3 garras, tá? Onde nós temos as garras, 2 na região posterior e uma garra móvel, que a partir do momento que nós giramos esse parafuso, ela vai se movimentando para poder se adaptar ao tamanho do modelo, tá? Além disso, essa mesa, ela é uma mesa articulada, ou seja, ela tem a possibilidade de realizar movimentos para nós podermos posicionar o nosso modelo no melhor plano possível para poder fazer o delineamento. E além disso, nós temos o parafuso de fixação, que é o parafuso que nós utilizamos para poder fixar essa mesa e ela não terminar se movimentando no momento que a gente for fazer o delineamento.
Para poder prender o nosso modelo, nós vamos folgar um pouco o nosso parafuso, tá? Lembrando que o nosso modelo, ele precisa estar com uma base lisa, uma base plana, justamente para ele não ficar se movimentando sobre a mesa. Nós vamos posicionar esse modelo sobre a nossa mesa, lembrando que a região posterior do modelo deve estar em encontro com as garras posteriores e a parte anterior do nosso modelo deve estar de encontro com a garra anterior. Nós vamos apertar para poder deixar bem fixo e estabilizado esse modelo, para aí sim podermos trabalhar com ele sem gerar nenhum tipo de movimentação indesejada, tá? Folgamos o nosso parafuso, caso ele esteja apertado, para aí sim conseguirmos manipular e posicionar da melhor forma possível. Pessoal, então, como vocês viram, né, observaram, essa mesa, ela pode ser posicionada, né, a depender do como a gente vai trabalhar para poder facilitar a direção de inserção da nossa prótese, tá? Mas aí a gente se pergunta, será que eu vou começar assim? Será que eu vou botar ela mais inclinada assim? A gente precisa ter um ponto de partida. E esse ponto de partida é tentando deixar o nosso modelo o mais plano possível com a nossa base, ou seja, deixar ele o mais paralelo possível com a nossa base. E para isso, nós temos uma técnica onde nós utilizamos algo também plano, por exemplo, um papel mais rígido, onde a gente consiga verificar se esse papel, se esse plano, ele está paralelo à base do nosso delineador, e aí sim, travar a partir daqui, para a gente poder ter um ponto de partida de análise. Para com isso, nós irmos encaixando as nossas pontas analisadoras para poder começar aí o nosso delineamento. A primeira ponta que nós vamos utilizar é a ponta faca, tá? Com ela, nós vamos avaliar o paralelismo do nosso modelo, tá? Para poder ajudar a direção de inserção da nossa prótese. Nós apertamos esse mandril para poder deixar ela bem fixa e nós vamos posicionar na região, neste caso, nós temos o modelo classe 3 de Kennedy, onde nós vamos observar se existe um contato dessa região, nesse caso distal desta unidade, de acordo com a nossa faca. Então, nós precisamos deixar o mais próximo possível para poder fazer com que não tenha nenhuma área de retenção. Nessa posição que colocamos, a gente consegue observar, ó, tá vendo uma luz lá no fundo, fazendo com que a gente não tenha o contato, né, dessa faca toda nessa região distal do dente. Então, o que é que nós precisamos fazer nesse caso? Nós vamos folgar um pouco o nosso parafuso, e aí, neste momento, nós só podemos fazer movimento para trás e para frente, a fim de encontrarmos a melhor posição desse dente para poder gerar todo o contato nessa região mais distal. Depois que posicionamos, gerando um íntimo contato entre a nossa faca e a distal desse dente, nós voltamos a apertar o nosso parafuso para poder evitar que ele venha a se movimentar. E aí, em seguida, vamos avaliar o outro dente pilar. Podemos folgar um pouquinho o parafuso da haste vertical e descer um pouquinho para poder nos ajudar. Apertamos novamente. Nesse caso dessa paciente, pessoal, nós conseguimos encontrar o paralelismo, né, nessa posição. Mas, professora, se por um acaso, quando a senhora fizesse a avaliação, a gente ainda tivesse aquela luz passando, né, entre essa área, mostrando de que ele não estava em íntimo contato, o que é que eu poderia fazer? Ou, novamente, eu movimentaria o meu modelo para poder tentar descobrir uma melhor posição, o que seria o mais ideal, tá, pessoal? Ou então, eu teria que fazer um planejamento para poder realizar um pequeno desgaste na estrutura desse dente,
né, sem causar maiores danos, então seria um desgaste mais superficial, justamente para poder evitar que esse paciente venha sentir sensibilidade por conta desses desgastes, para aí sim essa prótese ela descer, ela se adaptar sem nenhum processo aí de dificuldade por conta de nenhuma retenção. Agora, pessoal, nós vamos utilizar a ponta grafite, tá? Lembrem de sempre se certificar se a grafite, ela tá adaptada, né? Nessa areazinha que é uma pontinha parecendo uma calha, certo? Então, quando ela tá adaptada, nós vamos inserir novamente no nosso mandril, vamos apertar, e nesse movimento, nós vamos fazer a delimitação, riscando a parte vestibular do nosso dente, para poder delimitarmos o que chamamos de equador protético. Então, encostamos o nosso modelo, nós vamos fixá-lo e ir, ó, só arrastando. Dessa forma, o que é que tá acontecendo? Eu tô riscando a área mais expulsiva desse meu dente, tá? Olha lá, e vou nos meus pilares, fazendo a marcação do meu equador protético. Então, esse, pessoal, foi o nosso equador protético da área vestibular, tá? Depois eu vou virar pra gente poder fazer na área palatina. Mas o que é que eu quero mostrar pra vocês? De que essa área é a área mais expulsiva do meu dente, onde a gente vai dividir da área retentiva, ou seja, a ponta do meu grampo, ele vai ter que estar nessa região daqui. Pra quê? Pra causar uma retenção e essa prótese, ela não soltar com tanta facilidade, tá? Então, nós temos uma área retentiva e uma área expulsiva. Da mesma forma, nessa região, nós temos uma área retentiva, ou seja, abaixo do meu equador protético, eu tenho uma área mais retentiva e acima eu tenho uma área mais expulsiva. Da mesma forma, nós vamos fazer o desenho pela região palatina, olha lá. Vamos posicionar a nossa grafite e vamos girando ali, ó, o nosso modelo para poder fazer também a nossa marcação. Em um pilar e vamos também para o outro. Olha lá. Lembrando, pessoal, que essas duas unidades, nós chamamos eles de pilares diretos. Por que eles são pilares diretos? Porque eles estão em contato, eles estão próximos a áreas edêntulas, tá? Mas a nossa prótese, ela vai ficar com grampos apenas nos pilares diretos? Não. De acordo com a nossa distribuição de força dessa prótese, para poder estabilizar essa força, nós temos o quê? Pilares indiretos, onde esses pilares indiretos, né, na maioria das vezes, também recebem grampos e também precisam ser traçados a nossa linha do equador, para poder definir onde a ponta de ação do nosso grampo irá ficar. Depois de definirmos o nosso posicionamento, né, do nosso equador protético, nós vamos fazer a calibração, tá? Lembrando que nesse caso nós utilizamos a pontinha de 0,25 milímetros. Iremos posicionar ela também no nosso mandril, apertamos e precisamos pensar com relação ao posicionamento do nosso grampo, tá? O que é que nós queremos com a calibração? Nós queremos achar a melhor área de retenção para a gente poder colocar o nosso grampo, a nossa ponta, na verdade, de ação de um determinado grampo, tá? Então, para isso, para termos retenção, essa ponta de ação vai precisar ficar onde? Abaixo do meu equador protético. Então, adianta eu ficar procurando calibração na minha área mais expulsiva? Não. Onde é que eu vou procurar? Abaixo do meu equador protético. Onde é que nós vamos procurar? Abaixo do meu equador protético. Pessoal, antes de definir também a área, a gente precisa pensar. Eu tô trabalhando em uma área estética, né? Então, eu tenho um canino aqui, ó, que vai servir de apoio para o meu grampo. Então, o que é que nós vamos fazer inicialmente? Vamos tentar trabalhar sempre com grampos estéticos, né? Então, por exemplo, um MDL. É um grampo estético indicado para essa área. Nós vamos procurar a
área de calibração dele nessa região mais proximal. Então, nós vamos, ó, trabalhando com a nossa pontinha até a gente encontrar um triângulozinho nessa área daqui, ó. Então, o que é que acontece? Eu tenho o encontro dessa área da minha ponta, ou seja, desse disco em contato com o meu dente. Depois eu tenho um espaço vazio, que você vê a luz, né, passando de um lado para o outro. E novamente a haste da minha ponta se encontra com o dente, formando um triângulo. Vou posicionar novamente. Olha lá. Encontramos uma área de calibração. Essa área de calibração, nós vamos precisar marcar ela. Vamos fazer um pontinho com uma grafite, ó. Podemos puxar levemente aqui pra frente, só pra gente poder marcar, ó. E essa vai ser uma área de retenção. A mesma coisa, nós vamos tentar fazer outro pilar direto, tá? Tentando encontrar também esse triângulo nessa área mais retentiva. E caso eu não encontre na região vestibular, eu posso tentar encontrar também na minha região palatina, tá? Para poder posicionar ali a minha estrutura. Lembrando também de que eu vou precisar fazer a mesma coisa no meu pilar indireto para poder definir qual é o grampo mais indicado para a gente poder trabalhar nessa área. Pronto, pessoal. Então, nesse momento, já encontramos um melhor posicionamento para poder facilitar a direção de inserção dessa prótese. O que é que eu quero dizer com isso? Para poder facilitar dessa prótese encaixar da melhor forma possível, sem aquele paciente ficar com aquela dificuldade e isso terminar sobrecarregando aí as estruturas dentárias. Dá pra gente levar isso daqui pra casa? Não. Dá pra gente ficar mandando isso daqui para laboratório? Não. Então, o que nós precisamos fazer agora é o quê? É registrar essa posição para, no momento que a gente enviar para o laboratório, ele ter a possibilidade também de colocar em um delineador e ele também encontrar a mesma direção de inserção. Ou até mesmo a gente, se a gente quiser tirar qualquer dúvida com relação ao nosso posicionamento, nós temos um registro de qual foi exatamente a posição que nós colocamos, né, que nós posicionamos aí esse modelo nessa base. Para isso, nós vamos precisar de uma capinha de CD para poder a gente fazer um recorte, né, onde essa capa ela precisa estar estabilizada. Então, nós vamos recortar, ó, uma estrutura para a gente poder fazer o nosso registro associado ao nosso prego, tá? Então, para isso, nós vamos colar esse prego nessa região, depois que nós cortarmos a nossa capinha de CD, para poder reduzir, né? Que não tem necessidade de a gente trabalhar com algo desse tamanho. E vamos colar com o quê? Com a resina acrílica. Olha lá, a resina Duralei, o líquido e o pó. Mas, se nós vamos prender também, fazer o registro dessa posição, nós vamos precisar, antes de mais nada, vaselinar o nosso modelo para poder fazer com que ele não venha a se prender e isso terminar fraturando o nosso modelinho de gesso. Pessoal, nós vamos colocar a nossa capinha do CD, né, cortada nessa região e para isso a gente precisa estabilizar ela. Como é que a gente estabiliza? Fazendo 3 pontos de resina para poder estar prendendo ela e ela ficar estável. Para isso, nós vamos utilizar a técnica pó e líquido. Olha lá. E vamos posicionar. Posicionamos nossos 3 pontinhos
Agora, nós vamos colocar a nossa capinha de CD. Nós vamos prendendo ali a nossa estrutura do prego para poder fixar o nosso registro. E agora, aguardamos endurecer. Pronto, depois de endurecido, nós vamos remover e temos o nosso registro para poder, sempre que precisar, sabermos exatamente qual é a posição que esse modelo vai ficar na nossa mesa, facilitando ali o nosso delineamento, tá? A partir daí, já sabemos, né, quais são as áreas onde a nossa ponta de ação do nosso grampo vai ficar e, consequentemente, já facilita o nosso planejamento de acordo com quais grampos são indicados para cada dente e para cada região, de acordo com a necessidade aí de cada paciente, onde nós vamos fazer todo o desenho de toda a estrutura da nossa prótese, né, a estrutura metálica da nossa prótese, envolvendo aí todas essas áreas.